Já tá gravando? Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que você está assistindo, né? A gente está apresentando a comunidade para a comunidade e hoje eu estou com dois amigos aqui, que eu conheço já há algum tempo. A Evelyn e o Jota são casados, por isso que eu estou fazendo junto eles. E não tem como, né, separar. É a Evelyn Jota e o Jota Evelyn, né? É o mesmo nome, né? Se você perceber, é o mesmo nome. É o mesmo nome. Então, aí não tem como não associar um no outro. A gente vai, então, entrevistar eles aqui, fazendo algumas perguntas chaves, para vocês conhecerem eles um pouquinho melhor, como se converteram, período de transição para lar, e tudo isso a gente vai falar um pouquinho, profissão e tal. Então, vamos lá. Quem quer começar falando aí? Vai pela mais falante? Vamos lá. Vamos lá. Eve, qual foi assim o período que você conheceu Jesus? Adolescência, criança? Ou vamos lá, desde o começo. Quando você era criança, assim, já tinha contato com a palavra? Não, nenhuma. Até os meus 13 anos, zero. Zero. Nem igreja evangélica nenhuma. Nem católica, nem evangélica, nem nada. Eu costumo dizer que Deus foi muito generoso comigo, porque eu fui apresentada a uma igreja com 13 anos de idade, né? Então, eu não caí no mundão, eu não experimentei, né? Foi antes, né? Te chamou. Antes, exatamente. Foi antes disso tudo. Então, eu cresci dentro da igreja. Uhum. Né? O mundo lá fora, para mim, até hoje, ainda é desconhecido. Eu ainda me surpreendo muito com certas coisas que acontecem lá fora. Você tem pai e mãe ainda vivo? Não. Não? Como é que é esse relacionamento com o pai, com a mãe? Era de boa ou combinou na igreja? O que fez uma jovem de 13 anos? Minha irmã. A minha irmã, ela se converteu primeiro. Eu tenho 3 irmãs, né? E a minha irmã se converteu primeiro e a minha irmã me levou, né? A minha mãe não. Minha mãe muitos anos depois, né? Minha mãe não era cristã, né? Foi mais no fim da vida dela. O meu pai não tive convívio nenhum, não conheço. Você encontrou em Deus nada. mesmo, o pai, né? Exatamente. E você, Jota? Berço evangélico? Não, Berço evangélico? não. Tá Não, ligado? Meu tá. Não, eu vim conhecer já tempo pra cá, né? Eu tenho que... Quando a gente casou, né? Quando a gente casou, que eu vim conhecer. Que legal. E vocês conheceram como? Como que foi essa parada? Foi igreja também, não? Então, a gente Nós dois, como casal, a gente se Não. conheceu através da minha mãe. já se conhecia já através da família, né? Da mãe. Já era amigo da família. Era amigo da família. E aí vocês conheceram e você foi pra igreja com a Evelyn? Depois que a gente casou. Só depois que casou? Depois que a gente casou, não é isso? Que a gente começou a frequentar... Pode falar? Pode falar. A Renascer, né? Sapopemba. Você já era pastor? Já era pastor. Ah, que legal, Jota, não sabia isso. Já era Então, pastor. você começou a frequentar... Só que a Eve já ia antes, né? Desde os 13. Em outra, né? Aqui na Casa Grande, né? Já ia na Casa Grande. Entendi. Então, você se converteu naquele período lá que Naquele eu te conheci. período. Naquele período. Caramba, eu achava que você tinha vindo já na igreja. Não. Já veio meio crente, né? Porque a Evelyn Já veio meio que a Eve já influenciava. tinha a palavra, né? Ela já veio com Já tinha a palavra. O crentez dela. Quanto tempo vocês têm de casado? Fizemos 19, né? 19, Casados. dia 31. Isso. Dia 27 fizemos... 27. Fizemos 19 anos casados. Mais 1 e meio de namoro. Idade de casado? 1 e meio de namoro. 1 ano e meio de namoro e 19 de casado. 19 de casado. Caramba, uma vida juntos. Vocês são relativamente jovens, se conheceram... Era jovem. Eu comecei a namorar o Jota, eu tinha 17. Eu me casei com 19. Nossa, super nova. É que assim, a minha mãe morreu no processo que a gente estava namorando. Então a gente meio que teve que adiantar essa situação, porque eu estava sozinha, né? E aí sozinha não ia dar muito certo nós dois. Então o que a gente ia namorar mais tempo, a gente deu uma adiantada. Adiantada. Entendi. Tudo o propósito de Deus, né? Exatamente. Aí já com 19, casou super nova. Sim. Aí já assumiu as contas de casa já e pau no gato. Pau no gato. Pra crescer. E aí o envolvimento ministerial começou a partir de que momento, assim, da vida de vocês? O Jota, eu sei que já foi direto na conversão já, né? Converteu, já começou a se envolver. Foi numa fase que ela não estava muito bem, né? Ela estava bem, né, Vida? Não estava muito bem, assim, de saúde, né? E outras coisas a mais, né?
Aí foi no dia que eu convidei ela. Eu falei, nós estávamos um pouco afastados da igreja também, né? Eu falei, não, vamos, domingo nós vamos A em tal depressão lugar. estava me A matando, depressão. né? A depressão, eu estava no auge. Isso, vamos pôr há uns 8 anos atrás. Estava no auge mesmo. Estava numa situação deplorável. E aí vocês não estavam frequentando ainda a igreja, nem nada? Foi numa fase que eu me afastei. Nós dois nos afastamos. Foi por um período curto, mas a depressão de quando era criança até adulta, ela me perseguiu. E teve fases, né? Melhorava, piorava, melhorava, piorava. Isso desde criança? Desde criança, exatamente. Aí quando foi na semana, eu falei para ela, no domingo nós vamos na igreja. Aí o Jota, que não era da igreja, chamou Pois você é. para ir para a igreja. Domingo. Foi Isso no numa domingo. quinta-feira. Eu falei, domingo ele vai esquecer, ele não Foi vai no me lembrar. domingo, pastor. Foi no domingo que eu lembro que você chegou com a pastora Aline na Sapopema. Nossa, foi o domingo que eu cheguei. No domingo, você estava chegando, nós chegamos na igreja, você estava acabando de chegar, você tinha se estacionado o carro. Poucos minutos. Foi que a gente Legal. se conheceu. Que legal, hein? Tá vendo aí? Tudo tem um propósito. A Evelyn, eu acho que veio um dia antes, né? Ou não? Não, fizeram ali juntos na primeiro. Sapopema, aquele dia que foi eu e o Jota, foi a primeira vez mesmo. Foi a primeira vez. Foi. Eu já tinha ido em outras, né? Frequentava outras, mas naquele dia da Sapopemba foi a primeira vez. Responsabilidade, Foi lá, hein? Enorme. Aí vocês começaram a se envolver nas coisas, que eu lembro, Sim, né? sim. Chegaram a participar do diaconato da igreja e tal, trabalhar na equipe. E aí, como é que foi o envolvimento? E como começou o envolvimento? Ela se envolveu mais rápido, né? Assim, Acho que mulher, né? com tudo, Não né? sei se- Eu fiquei Eu mais acredito que tem a redutivo, ver. né? Fiquei mais naquela, eu levava Também ela. trabalhava muito também, né, Jota? Sim, e No horário puxado, né? levava ela no domingo, vinha para casa, buscava e foi me envolvendo. Depois que foi me envolvendo, foi até quando estava no 100%. E assim, como que foi esse processo? Foi voluntário? Você começou indo um dia, aí faz um curso, envolve mais, né? Eu sempre tive muito medo disso. Quando eu era mais nova, eu ajudava, né? Mas mais nessa questão de festas. Sabe quando você precisa arrecadar coisas para festas? Sei. Eu sempre consegui muita coisa com os comerciantes, né? Quando tinha festa, era eu que ia, era eu que falava com eles, eu ganhava muita coisa. Eu participava mais nessa situação e eu gostava disso. Depois, quando a gente foi para Sapopemba, que aí teve um envolvimento dentro e fora, né, da igreja. E aí a gente começou a participar de um grupo, né, de diaconia. Foi um período muito bom, viu? Eu falo que Deus me deu o dom do amor. E eu sou muito grata a isso. Eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu não sei não amar. Não adianta você falar para mim, não adianta não amar, não cuidar. Eu não consigo, não consigo. É de mim, é natural. Aí toda festa que tinha, quem fazia? Ah, é. São processos interiores, né? Eu digo assim que o problema nunca é externo, né? Às vezes são processos interiores. Deus conduz ali, aí Deus vai ministrando e vai mostrando, e todas as coisas são internas, né? Não adianta a gente falar da parte de fora, que tem influência também, mas a parte interna é muito mais importante. Sim. E eu acho que esse processo também começou a acontecer com você nesse período de envolvimento, né? Eu também acho que sim. É o que eu estou dizendo, eu tinha muito problema, eu acarretei muita coisa de quando eu era pequena. Certo. Né? Então, para mim, eu não consegui, talvez eu nem me expressei bem naquela situação, porque eu não soube me expressar, porque eu estava doente, vamos dizer, doença da alma, né? Então, eu vim me... E a depressão melhorou? Sim. A depressão melhorou quando a doença física chegou. Entendi. Entendeu? Quando a doença física chegou, o corpo ficou doente, e foi o tempo, quando o Senhor arrancou tudo, Ele arrancou tudo, Ele puxou da raiz. Aí o corpo ficou doente, a alma começou a aliviar. Exatamente. E qual foi o diagnóstico que você teve, Evelyn? Eu tive 2 tumores na tireoide. Eu tive um tumor dentro da tireoide e um tumor fora da tireoide. Meu Deus. E aí nesse processo, Deus começou a limpar o seu interior. Eu comecei a sonhar muito. Nossa, como eu sonhava. Eu sonhava com um lugar onde... Eu sonhei muito tempo com isso. Eu sonhava com um lugar horrível, onde era cheio de ossos. Eu andava por cima daquele monte de osso, sabe? E lá tinha uma casa muito feia. E teve fases que eu entendia que aquele lugar horrível era dentro de mim,
sabe? Que apesar de tanto amor, aquele lugar era dentro de mim, aquele vale de ossos secos estava dentro de mim, ele morava dentro de mim, né? E eu sonhei isso por meses e meses, todos os dias, nem que fosse um pouquinho, eu me lembrava daquilo. Olha, hoje eu sonhei esse detalhe, né? E todos os dias Deus me mostrava um pouquinho dessa situação, e eu lembro que eu fui anotando. E a Edna me ajudou muito com isso, né? Ela falava para mim que quando chegasse o tempo de cura, que o Senhor ia me mostrar, né? Ela falou, não é o tempo ainda, entre eu e você. Quando chegar o tempo, Deus vai te mostrar. Não deu outra, né? Demais. Quando chegou o tempo, foi eu e ela. Mas eu sempre digo isso, que foi o tempo do corpo para arrancar tudo. E aí, Hebe, como que você conciliou casamento, igreja, trabalho e a enfermidade? Porque eu acho que esse daí é o parafuso de todo mundo, né? Deve ter um monte de gente assistindo a gente que se encontra doente, até às vezes é só na alma, nem no corpo, como aconteceu com você. Só que ainda tem a obra, né? E tem o trabalho, e tem o casamento, e toda a vida ainda girando em torno disso, e todas essas pressões. Como que você conseguiu lidar com isso tudo? Eu acredito que foi a fase mais difícil, porque tem a cobrança pessoal, né? E teve a cobrança porque tinha outras pessoas envolvidas, né? Eu digo isso, eu falo para a vida. Ninguém faz com você o que você não permite que ela faça. Ninguém vai, né? Se a pessoa ela fala demais, ela só vai falar se você parar para ouvir ela por 1 hora. Se você tiver 10 minutos, você vai ouvir 10 minutos. Se você tiver 1 hora, ela vai ouvir 1 hora. Então eu cheguei aonde eu cheguei porque eu permiti que aquilo tudo acontecesse. Então chegou um tempo que o meu corpo não estava mais dando conta disso tudo, não dava mais conta. E uma vez eu estava conversando com o meu oncologista e ele me viu muito, muito triste, muito abatida. E ele falou para mim assim, se você não parar agora, você vai morrer. Né? Ele falou, você ouviu isso da boca do oncologista? Do oncologista. Ele falou, se você não parar agora, você morre. Ele falou assim, é você ou é você? Ele falou, você tem 2 caminhos, você vive, você morre. Ele falou, e aí? Ele falou, segue o teu caminho, o que você vai fazer? E foi um tempo de crescimento com Deus, que foi um tempo que eu passei a orar muito, né? Ninguém cresce quando está tudo muito bem, né? A gente só cresce na base do chicote. Quando o chicote estrala, aí a gente cresce. E foi nessa fase que foi o meu maior envolvimento com Deus, foi nessa fase. Eu me lembro, pastor, que um dia, quando eu saí da igreja que eu estava, o meu sentimento era de fracasso. Você fracassou. Eu ouvia isso o tempo todo na minha cabeça. Eu me ajoelhei, o Jota saiu para trabalhar. Eu me ajoelhei no pé da minha cama. Eu falei, Senhor, eu fracassei, porque eu sou tua serva e eu fracassei. E eu ouvi nitidamente, você é serva, mas você é filha. E como filha, você pode se assentar. Acabou. 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 Naquele dia eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Lavei o chão de baba, de choro. Falei, acabou, chega. Eu não fracassei, eu não errei. Era um tempo, foi um ciclo. Fui muito feliz, né? Levei pessoas como você para a vida inteira. Mas é isso que o Senhor me falou. Eu sou serva, mas eu sou filho. Como filho eu posso me assentar. E não tem problema se assentar, gente. Se assentar é bom demais. É verdade. A ideia que a gente tem, e isso eu acho muito louco, é que a dor, ela é ruim. E é óbvio, ninguém quer sentir dor. Não. Só que ela é um processo de Deus para amadurecer a gente. E ela é o maior instrumento da graça de Deus para a gente conhecer Deus mais profundamente, né? Normalmente é no momento da dor. É verdade. Você diz física ou eu acho que todas as dores são instrumentos de Deus para aproximar a gente dele, né? E eu achei incrível você falar assim que foi o momento que você mais estava orando. E mesmo nesse momento de maior oração, o Senhor te faz tomar uma decisão tão séria, que era se desligar da igreja e começar ali uma vida no secreto, na mesa com ele, sentado na mesa com o filho, e começar esse processo todo. O invisível. Ou seja, uma oração. A tua vida de oração mais intensa te liberta, né? Também. Porque normalmente a pessoa que sai da igreja, qual que é o pensamento de quem está fora?
É tipo, ela não orou, não é possível. Ela não tá orando, ela tá fraca na Vai fé. se perder. Normalmente, quem sai nesse aspecto, sai no momento mais forte de intimidade pessoal do que qualquer outro momento da vida. Sim. Porque não é uma decisão fácil. Não é fácil E como é que não. foi pra você, Jota, essa parada aí toda? Porque nisso daí, louco, primeiro, a né? esposa doente, trabalho na igreja local, conciliar o interior não é fácil. Eu tive uma esposa também que passou por depressão, né? E assim, eu acho que a gente sofre no mesmo nível, né? Você é louco, eu sofro demais, cara. Porque eu acordava às vezes da noite e ela tava Deixa chorando. eu só virar aqui, então. Como já tá tendo experiência aí. Hã? Paulo Gato, agora foi. Então, e a gente sofria junto, porque eu acordava na madrugada, ela tava chorando. 3, 4 horas da manhã. Não dormia direito, Às vezes eu saía para trabalhar de manhã, ela tava dormindo, porque eu não dormia à noite. Nossa. Então sofre ela, sofre eu e todo E aí mundo. você saindo né, pra cara? trabalhar, Pra trabalhar. a igreja também na mesma pegada. Mesma ainda. pegada também, na correria. Trabalhando. Vocês chegaram a assumir equipe e tal, e trabalhar Sim, sim. internamente, mais profundamente Mais ainda. Não foi no período profundamente. que eu tava. Eu saí um pouquinho antes deles da igreja, né? Ah. Um pouquinho, na verdade, não, acho que um ano antes, Um ano. né? Um ano. Um ano antes. tempo. Eu saí também, me desliguei, e eles continuaram no processo lá. Se aprofundaram ainda mais depois do Sim, período que eu depois eu tava. fui cuidar de jovens, né? Também eu assumi essa Aham. questão de acompanhar jovens. Meu Deus, hein? Que delícia. Maravilhoso. Maravilhoso, a gente gosta. Quem gosta, gosta, né? Né? Se aprofundaram ainda mais. E aí, dentro desse contexto, você passar por tudo isso é uma pressão muito grande. né? Muito grande. Ainda mais como um homem, cabeça da Você é casa. louco. Eu ia trabalhar e preocupado com ela em casa e daquele jeito, né? E também acabou se apegando mais a Deus, né? Mais a Deus. Que queira ou não, você se apega mais, né? Muito mais. Se queira ou não, você se apega mais. A gente se aproxima muito mais de Deus nesse período, né, Jota? É. Mas é encabeçar realmente muito difícil, porque a gente se sente responsável, mas a gente não tem o que fazer, né? Principalmente se tratando de uma enfermidade que era na alma e uma outra que era no corpo É mesmo. no corpo, é. O que o Jota falava sempre era que se fosse com ele, ele aguentava. Eu aguento sofrer, mas não aguento ver você sofrer. Eu aguento. É complicado, né? E esse período de transição foi fácil para vocês? Porque assim, como que eu exemplifico isso, né? A gente fala a mesma língua, a gente veio do mesmo lugar, né? tá no mesmo lugar hoje, se ama, e a gente sempre conversou assim, e sempre foi um pouco diferente, a gente sempre foi amigo, né? Acho que desde o começo ali a gente sempre foi muito amigo, nas segundas-feiras, Sim. a galera que acompanhava a gente Né? de segunda lá. É verdade. depois Sempre foi das leve, né? sextas, né? A gente sempre foi muito leve nesse aspecto. Mas assim, quando eu saí, eu me sentia, tipo, sem dono. Eu falava, eu sou... O desviado. Desviado. É como se você sai de uma gaiola e você não sabe viver sem a gaiola, né? Sem a Tipo, um gaiola. pássaro que ficou preso a vida Porque inteira, sabe voar. o pássaro ele voa só naquele pedacinho da gaiola dele. né? Então, aí, tipo, se soltar ele fica Aí só naquele. viajar não é errado, né? Dar um rolê de domingo não é errado, participar da festa de uma família não é errado. Poder fazer um Como é que churrasquinho. foi né? essa adaptação aí pra vocês? Vocês se sentiam mal também? Ah, sim. Muito mal. A questão para mim, assim, depois desse dia, sobre a questão de ser servo, ser filha, até que esse dia chegou, você fica se sentindo um peixe fora d'água. Primeiro que eu me sentia culpada por tudo. O meu sentimento era esse, eu fracassei, eu errei. Como é que eu não sabia mais fazer nada, porque eu já estava... Sabe quando você fica muito tempo dentro de uma gaiolinha? E aí quando você pode sair da gaiola e voar, você não sabe mais voar. Você tá... Até a preocupação também da gente ter saído e deixado as outras pessoas que a gente também cuidava. A gente se preocupava com a gente, com a nossa saída, e com as pessoas que a gente deixou, que a gente cuidava também. Loucura. Então é uma Eu loucura. lembro dos olhos da galera quando eu dei tchau pra todo mundo. Ai, eu que lembro do olhar deles pra mim. Né, da galera que eu cuidava, né? E aí, que era sincero. Eu lembro, inclusive, de vocês, assim. A nossa última conversa foi bem triste pra mim. Eu lembrava, assim, muito. E a gente sai, né? O pessoal acha que não sofre. Ah, não, Claro. beleza. Mas... Na verdade, a galera perde vocês, mas vocês perdem todo mundo. Perde todo Sim. mundo. É muito cruel isso. Porque a gente tinha uma equipe grande para cuidar também, né? 12 pessoas, 12, 13 pessoas, né? E tinha... E o laço, né? De amor, né? Porque a gente não era via só uma vínculo. equipe, né? Não, a gente era amigos, família, né? E pessoas que a gente convive até hoje. Então, foi um processo muito, muito difícil. É o que eu te falei, é o processo da gaiola. Né? E você, na sua cabeça, tem a questão da cobertura. Eu saí debaixo da cobertura e o medo disso tudo. E saiu né? doente, né?
Exatamente. Doente, mas doente mesmo. Doente assim. Doente da alma, doente né, Com os enfermo, dois né? tumores Enfermo, né? no Que é o pescoço, enfermo. era tudo ou nada. Mas nesse processo da saída, eu meio que vi um tempo para cuidar de mim. Né? Que eu poderia cuidar de mim, que não tinha problema. Que demais. Que eu podia cuidar de mim. Eu não tinha problema que eu podia passar um domingo inteirinho fora, que eu poderia passar qualquer dia fora. Né? Que era uma coisa que não podia. Que é um lance que, tipo assim, não faz parte da obra a tua família, né? Ela tá fora. Apesar de ser um discurso pregado, não é vivido. Então, assim, Exatamente. não, sua família é o lugar onde você tem que estar. Tá, mas, no fundo, não tem como você fazer isso, né? Esse negócio de que, enquanto eu cuido da obra, Deus cuida da minha família, isso para mim caiu por terra. Os filhos são seus. Deus deu ele para você. Cuide você dos seus filhos. Não é para fazer Deus de babá, né? Exatamente. Né? Não, eu vou cuidar de tal coisa que Deus vai cuidar dos meus filhos. Não, meu amor, o filho é seu. É para você, vai tomar a tua posição. Tem algumas coisas bem prejudiciais, assim, que vem na mentalidade, né? Que a gente depois tem que ser liberto. Tipo, altar cura, cuidando das coisas de Deus que Deus... É o sangue de Cristo. Eu, né? Doente, por muito tempo, eu acreditava nisso. Eu falava isso para mim mesmo. Eu vivia falando isso para mim. O altar vai te curar, o altar vai te curar. E a pessoa apodrecendo, filho. Mal cada vez pior. Né? Ficar ruim, vai para o hospital. É morfina, é tramal, não, tem que tá ruim, tem que aguentar. Você sai do culto, vai para o hospital tomar remédio na veia porque está morrendo. Mas vai ser curada. Mas não descansa, não come. A gente tem muito disso, de achar que o outro vai cuidar para você. A gente tem que tomar uma posição que é sua. E teve o corpo uma época, é seu, cuide de você. Teve uma época que a gente não conseguia ver família. Eu já cheguei a ficar quase 3 meses, né, 2 meses sem ver os filhos. Né? Os seus filhos são grandes. São grandes, e a gente não tinha tempo, o tempo. O tempo era muito curto para. E aí o tempo passando e você nem aproveita, sabe? Não aproveita. Uma coisa que a Evelyn falou aqui que chamou também bastante minha atenção é que essa mentalidade é muito difícil de desvincular, né? Nossa. Porque, poxa... É o sair da gaiola. Se o altar te cura, você não precisa do sangue de Cristo. É só ter um altar. Isso. Se Deus cuida das suas coisas, você não precisava nascer. Ele já cuidava, ele é Deus. Você acredita que eu, lidando com jovens, eu escutava muito isso deles? Da ausência dos pais... e não estou falando só da igreja, não. Era a ausência de trabalho, os pais estudavam demais, trabalhavam demais, e tinha a questão da igreja também, e que eles nem viam. E o peso que isso tinha. E que quando eu ia conversar com os pais, a gente numa conversa, os pais falavam exatamente isso. Mas enquanto eu estou cuidando disso, Deus cuida daquilo, Deus cuida deles, eu cuido da obra, Deus cuida... Não. E aí você vai desmontando isso, mas o filho é seu. É para você cuidar, não é, né? Você quer fazer Deus de babá? Então, e essa mentalidade para desvincular é uma das gaiolas que a gente precisa tirar, né? O medo da cobertura, o lance, as frases de efeito, né? Que todas depois não tem, quase nenhuma tem fundamento. E aí, como que vocês conheceram a LAR nesse processo, a igreja aqui? Como decidiram vir? Como é que foi esse processo para vir para cá? Foi eu, né? A mega enxerida, né? Mas, assim, vocês acompanhavam online? Como é que foi? A gente, na questão... Porque, assim, eu não chamei, né? Não. O pessoal acha que eu chamei. Sim, exatamente. Todo mundo acha. Campanha. Primeiro que eu quero desmontar isso, gente. Eu nunca fui nem convidada. Você nunca nem me convidou, né? Pela TV, eu vi porque eu sou enxerida, porque eu nunca fui convidada, né? Não fui. Isso é engraçado isso. É uma mística que eu acho que a galera que assiste... Porque o pessoal assiste, né? A galera que assiste... É assim... Pergunta para as pessoas que estão aqui quem eu chamei, né? Eu nunca fui convidada. Até às vezes para as pessoas da igreja lá que falam que eu chamei, fala assim, mas ele já te chamou, né? Não, eu não. Porque não faz sentido. A maioria das pessoas que falam que eu chamei vocês ou outras pessoas para virem para cá, eu nunca chamei nem a pessoa. E apesar de tudo, a gente já era amigos, né? A gente saía para comer, tudo, né? Independente. E se dava super bem, né? Super Muito bem mesmo. Sim, independente de igreja ou não. Né? Então, as pessoas acham que foi chamado, ninguém nunca foi chamado para nada. Quando veio essa questão da pandemia, por causa do tratamento, eu tive que ficar um pouco mais reclusa. Né? Por causa das medicações, a imunidade vai a zero. Né? E eu passei a assistir muito online. Né? Eu até te falei de um casal de pastor que eu assisto de Criciúma, que eu gosto muito deles.
E foi nessa fase que eu começava. Eu assistia muito vocês e assistia eles, porque eu ficava em casa, né? O que a pessoa faz em casa, gente? Assiste pregação. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu comecei muito nessa de assistir os cultos em casa e ficava entre você e entre assistir aqui e assistir lá. E depois chegou um dia que eu falei pro Jota que a gente podia vir. Falei, vamos pegar um domingo e vamos. Isso depois de toda a pandemia, né? Depois de toda a pandemia, que não podia sair, né? Tava tudo... Era verdade, né? Teve tudo Teve a isso, pandemia. né? Isso, porque aí a igreja Lockdown. fechou. Isso, exatamente. Aí quando abriu, foi aquela época que a gente veio. Foi muito legal se ver de novo, né? Muito bom. Nossa, muito bom. assim... Pro pastor, eu posso falar aqui porque tem um monte de gente que também veio nessa condição, né? Quando a gente vê uma ovelha que a gente sabe que Deus deu a responsabilidade pra gente cuidar, vindo pra gente falar de novo do amor de Deus pra ela e tal, é uma sensação como de... É inexplicável, assim, o que Deus faz. Eu lembro que o dia que vocês chegaram, a gente conversou, parecia que a gente não tinha ficado tanto tempo sem se falar, Né? Porque no fundo a gente ficou bastante tempo sem se conversar. Nossa, pra você ver, isso é coisa de amigo, que você pode passar 10 anos e quando você se vê, parece que não passou aquele tempo Parece todo. que não passou. A gente sentou, conversou e parecia que estava em casa, né? De novo, parecia que a gente tinha voltado para casa, né? Parecia que era aquela segunda-feira que a gente sentava junto. Claro que todas as motivações diferentes, mas o clima era o mesmo daquele que vocês chegaram, da nossa conversa, né? A primeira que a gente teve lá quando vocês chegaram. Primeira vocês vez sentaram assim, mais ou menos do lado direito aqui, assim. Eu lembro da... Eu ouvi muito por um bom tempo. Eu costumo dizer que quando você sai de um lugar, você tem que fechar a porta. Fecha a porta. Porque se você deixar a frestinha, você fica ouvindo certo tipo de coisa que talvez não vai te edificar. Se não vai edificar, sai fora. E não escuta coisa boa, né? Isso, Normalmente então, não. Não escuta Normalmente coisa boa. tudo bem. Essa Então eu sempre digo isso, tudo na vida tem que fechar a porta e acabou, para você não ter que ouvir certas coisas. E com essa construção da saída, né, da outra igreja com a vinda para lá, essa minha desconstrução do que eu aprendi a vida inteira, por mais de 20 todos anos, não teve nada a ver com o que você falou para mim, né? Que era assim, ó, as coisas não são desse jeito, são desse jeito. E isso também é uma maneira de desmistificar isso, porque as pessoas acham que você teve a ver, teve também, mas não da maneira que todo mundo pensa, da lavagem cerebral. Isso não existe. Eu não sou Deus, né, Eve? Deus trabalhou isso dentro de você e trabalha ainda. E tem um monte de coisa que a gente está aprendendo junto agora, né? Eu acho que isso que é legal. E uma coisa também que a gente tinha bastante, que eu acho que vocês também passaram, era o lance de ser super-herói, né? Tipo, vocês não podem sofrer, né? É errado, vergonhoso. Uma vergonha sofrer. Crente doente, né? Nossa, e esse tipo de doença aí, vamos lá, eu acho que é um nó na garganta, porque amarrou uma pumba. Exatamente. Inveja. o crente não pode, né? Adoecer. Não pode. Não pode. É o super-herói que você falou. Vocês líderes ainda era pior, né? Pior porque além de ainda. adoecer, você não pode dividir com ninguém, né? Não. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Foi o caso dela, né, pessoa? Ela chegou a vomitar, né? Ela vomitava. É porque Da as situação, medicações são muito fortes, né? Quem já Muito fez forte, químio, quem já fez iodo, rádio, ela sabe disso. A medicação é muito Ânsia forte. de vômito direto, e você né? vomita o tempo todo. Nada segura no teu estômago, nada segura. Você pensa 10 vezes para comer. É por isso que você acaba emagrecendo muito, né? Porque o corpo não segura nada. A doença é agressiva, a medicação é na mesma altura. Né? Então, era uma fase que eu só vivia enfiada no banheiro, botando os bofos para fora. Você não consegue comer nada, é tontura, é um cansaço horrível. É horrível. Então, né? durante o período, ela ficou 2 meses, 3 meses, não foi? 90 dias de tratamento, assim, pesado? Teve uma fase... 90 dias, acho que foram tratamento... 90 dias bem intensos, né? E você não podia sofrer, né? Porque se sofrer, você já... Vai lá de cabeça erguida. Isso. E hoje, como é que vocês se sentem assim? Era mais ou menos, desculpa, era mais ou menos o cisne. O cisne. A gente Isso. falava do cisne, O né? cisne sempre... Eu falo até hoje falava isso, só do viu, cisne, né? Bate a perna, mas em cima tá ali, ó. Tá, ó. Eu que ensinei essa daí. Né? Isso, Mas vai com as exatamente. Me perninhas, tá? perdoa por ter te ensinado isso aí. Não, mas a gente tem que ser. Até hoje tem que ser. Leva pelo... Algumas coisas, né? Eu falo que, no caso de rede social, por gostar muito de rede social, eu falo que em rede social, que o Instagram, ele é o palco. E que quando
que os bastidores é fora dali, né? É mais ou menos isso, é mais ou menos o cisne, é mais ou menos o cisne. Rede social sim, mas eu acho que não se aplica a isso, né? A gente tem que sofrer junto com os irmãos, tá ali, o irmão tem que estar junto. Tem que escancarar? Pros irmãos sim, pra quem tá perto. Deixa você comigo, então. Para quem tá perto, sim. Por exemplo, a gente passou por uma situação também bem difícil e a gente não compartilhava. A partir do momento que a gente aprendeu a compartilhar e a gente sentir que as pessoas se importam com a gente também, não só com o que a gente faz, que era o quê? Eu sou o pastor André, eu não sou o André para a pessoa. Então, por que ela me ama? Ela me ama porque eu prego para ela, porque eu vou visitar ela, se tiver enterro eu vou. Ela ama o que eu faço, não o que eu sou. Quando a gente abre, a gente vê que as pessoas também amam. Existe gente que ama quem a gente é. Que a gente também é frágil. Exatamente. Que a gente também vai chorar à noite, que a gente também vomita. Exatamente. Que a gente também sofre. Passa e dentro de tudo mal. isso, a gente aprende a ser humano, né? Que é a capa do super-herói que me incomodou bastante lá por um período, né? Tipo, isso daqui eu nunca vou fazer na minha vida, né? Aquilo ali nunca. E aí a gente aprende que não, que na verdade a gente é bem vulnerável também. E que tirar a capa do super-herói é muito bom muito também, bom. né? E aí a gente coloca Jesus no lugar dele, né? Porque ele é perfeito. Ele suportou a cruz, a gente não, ele suportou por nós, né? A gente não suportaria. Como vocês se sentem hoje? Assim, Ótimo. Diante de tudo isso que vocês passaram, tá curada? Tô curadíssima. É como se tirasse Eu só não tô pronta para outra. Pronta para outra não. Nunca mais, não precisa, né? Não precisa, tá ótimo, tá tudo bem. Mas fisicamente acabou, né? Eu só tô em tratamento agora por questão hormonal, porque foi dentro da tireoide, Sim. mas é só por questão de hormônios. Não existe mais doença, não tem mais nada. E em questão de igreja, eu sou livre. Eu sou livre para amar, para pregar aqui dentro e para pregar lá fora. Para qualquer outra pessoa, para falar desse amor. Porque eu não acredito que Jesus me deu um amor tão grande para me guardar só para mim, dentro de uma caixinha. Não, eu acredito que isso aí é para ser falado, é para ser vivido, para ser pregado. Tem muita gente precisando de ajuda lá fora, né? Precisando de comida, precisando de um cobertor, precisando ser ouvido. Tem gente que quer ser ouvido. Né? Fazer isso sem o controle da igreja torna a gente mais generoso. Sim, né? sim. Você poder Livre, né? Você poder sentar com Livre. uma pessoa para poder falar desse amor, sobre essa redenção, sobre esse amor de Jesus, é muito bom. Você poder ajudar uma outra pessoa e você não precisa do filmar, do mostrar, Fazer relatóriozinho, me conselhei tanto. Isso, não. E assim, é muito bom viver, né? Nossa. Você conhecer melhor o teu esposo depois de cristão, porque no fundo você conheceu o Jota só ouviu o Senhor porque o Senhor trabalhou no coração dele, já tinha uma inclinação para Deus, apesar de não ter ido ainda para a igreja, mas você conheceu o Jota convertido. Sim. Depois desse processo todo, né? O Jota que ama Deus, que dá um rolê com você e que tem tempo de cuidar da relação, né? Que não vem com essa de que Deus cuida do seu casamento. Não, meu amor, o casamento é seu, cuide de você. Que antes a gente não tinha, né, pastor? A gente não tinha esse tempo. Uhum. A gente chegou até a ter Envolveu uma fase isso também, né? difícil, teve uma bate-boca fase da muito gente, difícil. Devido ao tempo que a gente não tinha para nós, não tinha para a família, não tinha para os filhos. Enfim, aí o negócio foi decaindo, né? Vai desencadeando um monte Vai desencadeando. E a gente Uma coisa puxa a chegou outra. a abalar o casamento. Chegou a abalar. Meu Deus do céu. E uma relação que sempre foi muito boa, né? Sempre foi muito boa. Eu sempre digo isso, que o Jota na sua frente, ele é muito bom. Mas ele é 1000 vezes melhor. Né? Porque quando tá eu e ele é ele mesmo, ele não tem filtro. Sim. Né? Então porque na frente de todo mundo tem aquele certo cuidado. A máscara, né? Exatamente, mas eu costumo dizer que ele, quando é eu e ele é muito melhor do que ele é na sua frente ou na frente de qualquer outra pessoa. Demais isso, né? Muito bom. Conhecer isso e viver, desfrutar poder viver disso, né, disso. gente? Vocês poderem... não que não pudesse, né? É o que você falou, ninguém faz o que você não permite. Você não permite. Mas assim, essa liberdade pregada ali, ela escraviza. Sim. Porque você fica preso no sim, né? Eu não posso dizer não. Eu sou livre, mas eu não posso dizer não. Exatamente. E aí dentro dessa caminhada toda, você poder ver os seus sobrinhos, ver... A minha família sua agradece. família.
Eu lembro que a Aline, ano retrasado, foi o primeiro aniversário que a gente foi da mãe dela casado. Nossa. Porque ela faz dia 1 e normalmente comemorava todo o primeiro sábado de outubro. E primeiro sábado vocês sabem o que tinha, né? Sim, não dava pra ir. Não dava. E aí a gente nunca tinha ido. E aí a gente foi, eu lembro que ela falou assim, no primeiro pedaço de bolo, ela cortou, ela falou assim, esse pedaço que eu vou dar pra Aline. Falando que a gente todos os anos sentiu falta dela aqui, que não sei o quê, falou tudo lá, e ela ficou bem emocionada, orou pela mãe dela lá, e foi uma bênção lá, o aniversário dela, por causa da nossa presença lá, porque a gente estava sendo luz ali naquele lugar, né? E aí a gente percebeu o tanto que a gente perdeu com isso, né? Não dá para recuperar, mas daqui para frente dá para mudar isso e viver completamente diferente. Eu te ouvindo falar isso, assim, eu fico achando o cúmulo do absurdo. Porque eu também fiz isso. Os meus sobrinhos que faziam aniversário quando caía no sábado não dava. Eu fiz muito isso. Até no domingo mesmo, que a gente não tinha aquele domingo para a gente poder fazer esse social com a família, né? Ele não tinha. E aí como que a gente influencia, né? Nossa. Como que a gente ora por eles? Como que a gente tá perto, né? Como é que você prega? Como? Né? Hoje em dia eu tenho 2 sobrinhas, meninas. E hoje em dia, quando eu vou falar disso para elas, quando eu vou falar sobre Jesus, é completamente diferente, porque não é o meu lugar, é com eles, é com a minha família. Eu prego quando eu tô lá com eles, né? Quando é aniversário e eu tô lá, eu deixei de ir para o outro compromisso para esse. E não tem problema de você deixar aquele compromisso porque era com a igreja, porque a minha família está precisando de mim, está todo mundo junto e eu tô lá. Onde está o erro nisso? Não tem o erro nisso. E assim, a gente está reaprendendo a viver, né? Sair da reaprendendo gaiola. a conversar, porque a gente está recriando as memórias. Porque a gente, por exemplo, a gente tem muita memória junto lá, né? Sim. A gente está recriando as memórias para a gente ter o que conversar de novo. E eu queria que vocês dessem um recado pro pessoal que está assistindo a gente e não tá doente, tá preso, tá triste. Para essa galera, não para a galera que tá firme, tá bem pra caramba, mas para essa galera que tá doente, que precisa de uma palavra, de um apoio, que tá às vezes até com a mesma enfermidade que você e que tá lá, igual o Cisne, né? Lutando e não direcionado só à igreja que a gente era, mas a toda igreja, a toda religião, porque às vezes deve ter algum irmão que está assistindo que é católico, que também tem uma posição de liderança. Tem bastante católico que acompanha a gente no Facebook. Então, assim, vocês darem um recado para essas pessoas e fazer um convite a viverem a liberdade, né? Não para lar, mas a lerem a palavra, a terem uma vida de oração, a entender o momento de dor como um momento de buscar a Deus. O que você falaria para uma mulher nessa condição agora, Eve? Hoje, fecha a porta do teu quarto, né? Porque a gente precisa de tempo com Deus, né? Você não tem como a gente ter intimidade com uma pessoa se a gente não conversa com ela. Se eu pegar um ônibus com você hoje e eu estiver daqui 10 anos, não tem intimidade. Para ter intimidade precisa de conversa, precisa de tete a tete o tempo todo. Então a gente precisa aprender que a gente precisa ter intimidade com Deus. Precisa chamar Ele. Aí eu pago a terapia, não sei da onde. Meu amor, não pode pagar terapia, pode fazer terapia. Terapia é ótimo, né? Maravilhoso. Mas a melhor terapia a gente tem livre acesso a ela o tempo todo. E eu era muito ligada à igreja. Eu tive que me desmontar para entender que a minha relação era eu e Deus. Eu não quero dizer para qualquer outra pessoa não vá à igreja. Não, né? Não tem nada a ver com isso. Eu só desmontei na minha cabeça que a minha relação não é com a igreja, a minha relação é com Deus. É o fecha a porta do quarto. É o invisível, como aquele livro que várias amigas compraram, aquele livro O Invisível. É o tempo do mundo não te ver e você e Deus. Precisa desse tempo. Ninguém conhece ninguém sem intimidade. Né? Eu falo que a gente não pode orar até Deus me ouvir, eu ouvir Deus, até Ele me ouvir. Né? Então fala, fecha a porta do teu quarto. É relacionamento, não tem como ter intimidade com alguém sem relacionamento. É um ótimo convite para orar, né? Para a gente orar e mergulhar.
O que a Evelyn está expressando aqui, o que ela quer dizer é, tipo assim, a igreja ela não é o local onde você vai ter o maior desenvolvimento de relacionamento com Deus. Exatamente. É o seu quarto. Exatamente. A igreja é um complemento, ela é a comunhão dos irmãos, né? É Ela maravilhoso. É o que a gente está fazendo aqui, tomando café de manhã e tal. Para isso é um complemento maravilhoso. Agora, para a relação com Deus, ela é insuficiente. A relação com Deus, ela precisa ser feita no individual. E no meu caso, a minha relação era dentro da igreja, né? Era quando eu ia para a igreja. Fora dela, não. Né? Até porque eu não fui ensinada dessa maneira, não fui. Eu aprendi isso já adulta. E também a galera imagina que a relação fora da igreja é tipo pegar a cartilinha, ler lá, a oração fazer feita. um jejum, alguma coisa do tipo. Não, é uma intensidade diferente. Intensidade, né? É bem diferente. Lembra que eu te falei que foi no momento mais difícil, no auge da doença, no auge mais difícil espiritualmente, que eu falei para o Senhor, eu fracassei, né? Eu sou tua serva, como é que eu fracassei? E eu ouvi nitidamente, eu sozinha dentro do meu quarto, de porta fechada, você é minha serva, mas você também é minha filha. E como filha pode se sentar. Então se assente. Eu acho isso muito louco, sabe por quê? A Evelyn falando isso, cara, foi muito parecido com o que eu tive. Muito. Quando a gente saiu, o meu sentimento era de fracasso completo. Fracassei como pastor. É luto, né? Minha esposa está doente, então fracassei como marido. E se ela morrer, então era o que eu visse. E se Era, ela morrer, meu amor? Sua responsabilidade. E aí eu lembro que eu estava na frente do computador vendo uma palavra e Deus falou assim para mim: você realmente fracassou como pastor? Como marido ainda não. Mas como pastor você fracassou. Só que você não é pastor, você é filho. Você é filho, você não é um pastor. Para mim você é filho. Você é o pastor deles. Para mim você é filho. Né? E eu vou te levantar de novo e você vai pastorear de novo. Mas você é filho. Ser filho está acima de ser pastor. Né? Então para mim isso também foi muito chocante assim. Eu lembro que eu ajoelhei lá na frente do computador. E também o chão, enchi o chão de barba de choro. lágrimas. E a Aline chegou, olhou aquilo, eu contei pra ela, também começou a chorar, né? Porque a gente nunca tinha ouvido isso, né? Pra gente, o que a gente era pastor, né? Então, não, o filho senta na mesa também do pai. Que a cobrança é maior, né? É maior. Até a oração muda, porque toda vez que eu me ajoelhava, que eu ia orar, eu sempre falava Senhor, 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 e eu nunca dava o lugar de pai. Eu nunca falava, pai, eis-me aqui. Não, era sempre Senhor, eis-me aqui. Porque ele sempre estava num patamar muito alto do meu acesso. Então, ele era sempre o Senhor, né? E eu já sou metida, né? Quando eu descobri isso... A gente fala aqui, né? Que quando a gente descobre quem Deus é, a gente descobre quem a gente é, né? Se Ele é Senhor, eu sou servo. Se Ele é Criador, eu sou criatura. Mas se Ele é Pai, aí eu sou filho. Eu sou filho. Aí já era. Aí você fala, eu sou dona da bagaceira toda. Aí a gente também ouvia muito assim, como vocês vão sair se ela está doente, se a cura está no altar, como vocês vão sair? Se ela morrer, e se ela morrer? Aí Que dilema, como né? vocês vão sair agora? ele ainda sai nesse sentimento, né? Que ele diz, se essa mulher morre, gente... Nossa, uma pressão muito forte. Muito né? forte. Essa mulher morre... Você é um guerreiro, Jorge. Você é um guerreiro. Te ver sorrindo hoje, ver vocês bem assim, diante de tudo que a gente passou, a gente entender que é um processo, né? A gente viveu um processo, é o que eu falei, é mais interno do que externo. Tem pessoas que te amaram ali, que foram sinceras com você, Sim. que te ajudaram, que Deus colocou ali no caminho para vocês crescerem. Mas é como uma ferramenta, né? Eu falo para os meninos aqui, tipo, você pega um serrote, aí você usa o serrote na base da construção lá para fazer uma coluna, cortar um ferro, alguma coisa do tipo. Mas já pensou se você ficar devendo o serrote o resto da sua vida? Nossa. Aí, tipo, para fazer o acabamento, você tem que usar o serrote, porque o serrote te ajudou na fundação, pô. Não, o serrote ele vai parar ali e aí vai vir uma outra ferramenta para aprimorar, e depois uma outra, até ficar pleno. Uma outra coisa que eu falo, né? Noé trabalhou 120 anos pela arca. Uau. Imagina, 120 anos. E foi Deus que falou para ele fazer. Mas o Deus que falou para Noé subir na arca, um dia falou para ele descer da arca e deixar a arca para trás e continuar caminhando. E foi Deus, né? Como que Deus fala para entrar e depois fala para sair? Ele falou para Noé construir e depois falou para Noé abandonar. Ele podia falar, não, a arca foi Deus que me deu. A arca foi o caminho de Deus para mim, ela me salvou, né? Mas não, ela foi só um instrumento, né? O Deus da arca lá, o Deus
Deus que estava por trás de tudo e Deus que não deveria ser abandonado nunca, né? Talvez a galera ache que a gente é ingrato, alguma coisa do tipo, e no fundo não, a gente tratou como uma arca. Poxa, a arca foi incrível. Foi. Livrou a gente do dilúvio. Exatamente. Mas chegou o tempo da gente descer e fazer o que Deus pediu pra gente fazer, né? E vamos encerrar? Bora? Vamos. Quero agradecer a Evelyn e o Jota aqui pelos 40 minutinhos que vocês deram pra mim e pro pessoal que tá em casa. Valeu, Eles estão obrigado, normalmente pessoal. domingo de manhã aqui na igreja, por causa da correria. E não é pecado, né? Né? Não. Eles estão aqui de manhã com a gente na igreja normalmente. Se vocês quiserem conhecer eles, pode vir aqui. Pode vir. São super simpáticos. Tomar um cafezinho com bolo. Cafezinho com bolo. Eles trabalham na área de estética, né? Estética. O Jota é cabeleireiro, barbeiro. Isso. E a Evelyn, sobrancelha, cílios. Cabeleireira também. Cabeleireira Leila. Lash né? designer. Cabelo, que é O isso? salão deles está lá no Cambuci, né? Trabalhamos juntos. Trabalham juntos. Trabalhamos juntos, ó. Juntos e misturados, hein? E se dão bem assim, meu Deus do céu, hein? As faísquinhas. Passar a fórmula pra galera que tem em Umas casa. faísquinhas aí, mas faísquinha pequenininha, não é nada ali. Trabalhar com mulher é guerreiro. Gente, quero agradecer vocês também que estão acompanhando aí a gente. Nós teremos outros podcasts, eu acho que não está muito programado aí quem vai vir, mas normalmente quem vem para a igreja que a gente pega e fala, hoje vamos gravar Hoje, o seu. bora. Então pode ser que o próximo seja você. É um prazer a galera conhecer vocês também. Obrigado a vocês aí. A Evelyn é uma pessoa que ela gosta muito de ouvir as pessoas, então você vier de manhã aí, precisar de uma oração dela. O Jota também. Sou mais fechado, mas... Mais fechado, cara de bravo, fortinho assim, mas doce de pessoa. Então Deus abençoe vocês. A gente está encerrando o nosso, apresentando a comunidade, para a comunidade, o Speak of Jesus. Deus abençoe. Beijo.